Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Chat com Maracujá. Dessa vez estamos fazendo um episódio à distância com uma convidada muito especial. Eu sou a jornalista Diana e esse é o podcast Chá com Maracujá. Eu sou a psicóloga Maribel, bem-vindos ao Chá com Maracujá e vou apresentar a nossa convidada. Ela é linda por dentro, por fora, uma empreendedora nata, né? E a gente vai conhecer a história dessa médica fantástica que passou pelas nossas vidas, contando um pouquinho, então, do percurso dela da medicina, de tudo que ela empreendeu para chegar onde ela está chegando e abordando alguns aspectos muito difíceis nessa área, as opções, e atualmente a Ana, então, está fazendo residência. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessa história e mostrar como é possível, sim, empreender em todas as áreas. Ana, bem-vinda. A gente gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouco de ti, da tua história, e aí a gente vai batendo um papo juntas. Bem-vinda! Obrigada, boa tarde. Fico muito lisonjeada com o convite, né? Contar um pouco dessa história para vocês que são tão especiais, né? E fizeram parte dessa trajetória, principalmente a Mari. Então, compartilhar esse momento com vocês é um privilégio. Eu sou Ana Cláudia de Alcântara, venho de Passo Fundo, né? Me formei em 2021 em medicina. E aí, em seguida, fui trabalhar na cidade de Guaporé, onde eu conheci a Mari, então, e a gente compartilhou algumas coisas nesse processo. Então, desde o início desse ano, comecei a residência em clínica médica aqui em Santa Maria, né? Um novo percurso, uma nova jornada, e vivendo um desafio todos os dias. Ana, fala um pouquinho para nós da tua história lá do início, né, da medicina, a preparação, o vestibular, a escolha da faculdade, todas essas coisas. Como é que tu foi, na verdade, te posicionando e como foi para ti todo esse percurso? Uhum. Eu desde muito jovem, eu já comecei a trabalhar. Então, aos 17 anos, eu fui jovem aprendiz na Unimed, né, que é uma empresa de planos médicos. E um dos meus sonhos no tempo da escola, eu vim de uma escola pública de periferia, extremamente limitada. E o meu sonho no tempo da escola era entrar num laboratório. Eu sempre quis saber como é que era o microscópio, como que lidava com a parte química. Sempre fui muito envolvida com isso, só que a minha escola não tinha estrutura. E aí, no cursinho ainda, eu tive um professor que foi fazer uma divulgação de curso pré-vestibular. Na época, eu mal sabia o que era um vestibular, né? Eu vim de uma família extremamente humilde, em que meus pais não tiveram um estudo, né? A minha mãe voltou a fazer supletivo depois de adulta, porque ela queria nos incentivar a estudar, né? Então, ela incentivou a mim, ela incentivou a minha irmã para a gente entrar numa graduação. Só que eu nunca tive referências em relação à saúde. Eu tinha esse desejo de laboratório, de pesquisa, mas não sabia como que isso procederia no mundo lá fora, né? E aí chegou um professor incrível, divulgando o curso na minha escola. E aí, conversando com ele, eu descobri que ele trabalhava no mesmo prédio onde a minha mãe trabalhava, enfim. E aí, fui lá pessoalmente conhecer o cursinho. E na época, eu pensei até em fazer biomedicina, que era uma área que para mim era nova, que lidava muito com o laboratório. Então, conversando com ele, né, ele me fez algumas propostas para estudar, né, para fazer cursos extensivos, assim, para começar a me preparar para vestibular. E aí eu comecei, né, devagar, assim, no mesmo tempo que eu trabalhava como jovem aprendiz, então eu ia para a escola de manhã, trabalhava de tarde, ia para o cursinho à noite, às vezes para manter os materiais, né, que eram tinha um custo, às vezes eu fazia um extra, trabalhava em eventos, trabalhava de garçonete. Bom, eu me virei nos 30, assim, no que eu pude para tentar um estudo, né? E aí, nesse meio tempo, trabalhando num plano de saúde, tendo contato com médicos, eu sempre tive essa vontade de fazer trabalhos voluntários. Aí eu conheci uma instituição voltada ao cuidado do câncer para criança em Passo Fundo. Teve um episódio
de uma criança que veio a óbito, eu acabei me apegando muito a essa criança, a gente ajudava mais na parte administrativa, assim, com notas fiscais na época. E aí eu tinha contato com as famílias e com as crianças que faziam quimioterapia, enfim, e vinham de outras cidades. E aí, nesse percurso, né, essa criança veio a óbito, enfim. E aí eu lembro que uma das coordenadoras lá me falou, Ana, não tem nada para te fazer por ela. E eu só queria conversar com a família, não te envolve, não tem nada para fazer por ela. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça, não tem nada para eu fazer por ela, né? E até que eu pensei, não, eu posso fazer alguma coisa. E aí eu decidi estudar para medicina e mudei o rumo da história, assim. E aí, quando eu fiz 18 anos, como eu tinha muito contato com esse professor do cursinho, eu falei para ele sobre a minha vontade de estudar, enfim. E aí ele me ofereceu uma bolsa, né? O cursinho tinha muito esquema de provas que se faziam, e aí, conforme a nota, você ganhava bolsas. Então, eu tinha uma bolsa parcial ali, e o resto eu fui seguindo trabalhando por fora para conseguir pagar os materiais, enfim. Então, foram 4 anos de cursinho, né? Contando com essa fase do extensivo até o intensivo para a medicina, quando eu fiz essa troca de áreas. É um curso extremamente concorrido e eu não tive uma base muito forte, né, em relação aos estudos. Então, me faltava muito conhecimento básico. Quando eu entrei no cursinho, é uma realidade totalmente diferente. Então, eu tive que começar do zero. E isso me levou muito mais tempo, às vezes, do que as pessoas que já têm um preparo maior, uma rede de apoio maior, né? Então, até para minha família foi um pouco difícil naquele momento, principalmente para minha mãe, né? Porque ela se preocupava o quanto que eu ia sofrer nessa rotina, assim, né? No sentido financeiro, a gente sabe que tem a questão de custos, que tem a questão da carga de estudo, carga de trabalho. Então, não é uma área fácil, né? É uma área com muitos desafios desde o início, desde a aprovação, depois a graduação e depois as várias especializações que tem ao longo do curso, né? Então, acaba que em 2021 ali, né, eu acabei entrando na Universidade Federal Fronteira Sul, em Passo Fundo, né, era uma universidade nova, né, a gente já tinha a UPF, enfim, então, um pouco daquele receio do novo, assim, né, será que eu me desafio nessa universidade nova? Era um novo desafio ali, né, mas no fim eu fiz uma escolha assertiva, né, me adaptei, fiz uma boa formação, e segui os planos agora na residência. Ana, pra ti, como é que foi nesse momento de decisão da faculdade? O que estava passando pela tua cabeça em questão dos teus sentimentos? Tinha alguma ansiedade, alguma insegurança que tu sentia nesse momento decisório, assim, da tua vida? Sim, é assustador, né? Isso. E a questão da ansiedade, com certeza, o medo, né? A gente não consegue se programar. Todo ano é um ano. Então, tu fica naquela questão, se eu não passar, eu vou ter que ficar um ano inteiro estudando, às vezes trabalhando fora para conseguir pagar. Ou se a gente não tem uma rede de apoio em casa, no sentido financeiro, também gera uma ansiedade, né? E essa questão da concorrência também, é muitos candidatos por vaga. Então, obviamente, é uma ansiedade gigantesca, assim, né? E é aquela coisa do psicológico, a gente trabalha com prazos, uma vez por ano, não deu certo, vamos tentar de novo, não deu certo, aí começa, uma aprovação não foi, segunda aprovação não foi, isso vai gerando uma carga negativa, assim, né? E tanto é que para mim, no meu quarto ano, assim, de cursinho, eu falei, não dá mais, eu vou desistir, eu estou extremamente cansada, estava me fazendo mal, tu não consegue fazer planos no que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, então, isso vai sobrecarregando. E aí, quando eu decidi assim, não, vou desistir, vai ser a minha última prova e deu. Eu lembro que eu fiz o Enem e foi a minha melhor prova. Porque é como se aquela carga que eu colocava nas costas reduziu, assim. Então, eu fiz a prova leve, deixei na mão do universo, fiz o que eu pude e foi tranquilo. E foi nessa aprovação que eu consegui um bom resultado e tive as minhas aprovações nas universidades.
Estava aqui pensando, ouvindo a tua fala, assim, do quanto que muitas vezes a persistência, né, e a superação de vários traumas, né, e várias situações, elas te levam a um resultado favorável. E o quanto que é injusto, muitas vezes, a gente olhar para as pessoas que estudam, envolvem-se, né, durante o ano inteiro, e aí tem que passar, e a avaliação é pela nota, mas não pela questão da pessoa querer ou não muito a profissão, né? Então, não tem uma avaliação do querer, mas tem uma avaliação do passar, ter uma nota e ser escolhido por uma nota. E a nota, ela não nos define, né? Muitas vezes essas questões que tu fala, assim, ó, do cansaço, de trabalhar durante todo o dia, de estudar de noite, de não ter tempo suficiente, a ansiedade de não saber o que vai acontecer no meu futuro, o medo, né, de não conseguir novamente, aí tu te frustrar. Então, quantas coisas envolvem, né, a escolha profissional, principalmente nessa área que ela é tão linda, né, que ela salva vidas, o quanto que isso também gera frustração e o quanto que isso gera nas pessoas essa coisa assim, não faço mais, não quero mais, já foi demais, meu investimento de tempo foi muito longo, e assim, o que gera nas pessoas, eu vejo pelo menos, né, pessoas extremamente frustradas, abatidas, cansadas, dizendo, não, vou para uma outra área porque ainda está muito difícil. Então, e quantas dessas pessoas nós temos ao nosso redor que têm poucas condições financeiras, que não têm, na verdade, tempo para se preparar, né? E o quanto que isso é desgastante. Mas, por outro lado, o quanto que essas pessoas, normalmente, elas se tornam muito boas profissionais, porque fazem por amor, fazem porque gostam, né? E aprendem, na verdade, com todas essas questões negativas e ruins, a ser alguém muito importante. E é por isso que, quando a gente pensou, mulheres empreendedoras, né? A gente vai ter que falar com a Ana, porque a Ana tem um percurso de superação muito lindo, né? Que também acompanhei um pouquinho da tua história, que tu estava exercendo a profissão de medicina, ganhava super bem, estava conseguindo dar conta de todas as tuas coisas, super estruturada, e daqui a pouco, bom, vou fazer residência. Né? Então, de novo, eu quero que tu fale um pouquinho do abrir mão, até do conforto, do abrir mão de uma estabilidade, do abrir o quanto que se abre mão para ser alguém melhor. Então, também queria que tu abordasse um pouquinho disso, né? Para que mais pessoas possam se inspirar e para que mais médicos, Ana, se inspirem nessa tua caminhada e possam, sim, se profissionalizar. Porque aqui, muitas pessoas desistem por medo do financeiro, principalmente, né? Eu me formei mais ou menos na metade de 2021, né? Fui para o mercado de trabalho. Primeira cidade onde eu jamais pensei em trabalhar, não conhecia, né? Acabei caindo de paraquedas. De fato, estava estabilizando financeiramente, mas a minha meta era ter uma reserva, né? Porque eu não sabia como ia ser a residência. A questão de passar, às vezes você se inscreve em vários hospitais e aí acaba se encaminhando para uma outra cidade. A gente tem uma limitação na residência, a gente ganha uma bolsa com valor mais restrito, né? Então dá essa insegurança de fato, né? Quanto que eu vou gastar por mês, né? Quais vão ser os meus custos, né? Então gera essa ansiedade da sobrevivência mesmo, né? Então eu fiz essa reserva, eu cheguei zerada, assim, então, como eu residia com a minha mãe em Passo Fundo, né, eu não tinha móveis, eu não tinha essa questão mais estrutural, assim, né, e aí comecei a minha vida do zero mesmo. Fiz essa reserva, acabei comprando um carro, que é um instrumento de trabalho, querendo ou não, para deslocamento, enfim. Então, isso me gerou uma certa estabilidade, né? Infelizmente, durante esse processo aí de preparação, eu tive uma queda financeira muito brusca, né? Por questões pessoais, enfim. E aí eu tive que me recuperar no meio do caminho, assim. Então, fiquei uns 2 meses no vermelho, voltei, né? Nesse ano
que aconteceram essas percas, eu acabei reduzindo a questão de estudos, e aí eu defini que naquele ano eu ia trabalhar e me dedicar mais nessas horas de trabalho para fazer essa recuperação financeira, para eu entrar com uma maior segurança para a residência, né? E aí fiz como o planejado, né? E aí no ano de 2023 comecei a preparação para a residência, né? Então aí eu fui reduzindo a carga de trabalho para me dedicar mais aos estudos, né? Eu acabei fazendo o inverso e deu super certo, né? Acabei vindo para Santa Maria, também não conhecia, ainda com uma certa insegurança do como ia ser aqui, né? Por mais que você tenha uma reserva, a gente nunca sabe o que nos espera, mas aos poucos está dando certo, assim. E hoje eu vejo que, para mim, foi satisfatório ter esse plano. Para mim, trouxe um pouco mais de segurança. Mas eu vejo, de fato, muita gente desistir, né? Por não ter uma reserva ou ter medo do novo, né? É muito difícil quando você estabiliza no trabalho, você tem uma renda, você tem gastos fixos, e aí do nada se planejar para reduzir esses gastos, para chegar preparada, sabendo mais ou menos quanto que você vai ganhar na residência, quanto que você vai gastar em média, para readaptar o teu custo de vida, né? Então, descer um pouco esse ganho também exige um planejamento, né? Então, eu preciso começar antes de entrar para a residência, a reduzir meus gastos, a me preparar para ter essa redução, para conseguir manter o custo de vida nesse processo. E entender que isso aqui é temporário, né? Que é uma especialização que vai te abrir outras portas, que vai te abrir outros caminhos de trabalho, né? Então, tem que ter esse foco para conseguir finalizar esse processo, né? Então, é mais ou menos por aí. Muito importante estar falando essa questão do planejamento, uma palavra que tu usou muito agora, Ana, e eu acredito, assim, a gente fala muito aqui da nossa ansiedade, de superar esses medos, essas inseguranças, e a gente sabe que no dia a dia não é fácil, né? Não é ligar, desligar um botãozinho, agora eu tô ansiosa, agora eu não tô. Ah, passou, varinha de condão. Mas a importância de ter esses métodos, esse planejamento, como tu disse, até não só pela questão financeira, muito, muito por isso, com certeza, de fazer uma readaptação da tua vida, mas também para conseguir manejar um lado emocional, assim, um lado psicológico, de estar preparada para ir para uma outra cidade, enfrentar uma outra realidade de uma forma mais saudável possível, que não te desestabilize emocionalmente com os novos obstáculos, as novas dificuldades que vão vir. É uma nova rede, né? Começa do zero, é uma instituição nova, são vínculos novos. Então, de fato, gera uma ansiedade, gera um receio. Se vai haver uma adaptação, muitas vezes nos mudamos para cidades longe dos nossos familiares, temos uma carga de trabalho muito intensa, então não é fácil poder voltar para casa, poder rever a família. E isso ao longo do tempo, se não nos cuidarmos, vai pesando, realmente. Então é muito fácil perder o que a gente vai abrindo mão de muitas coisas. Não só a questão financeira, mas essa questão de rede mesmo, de amigos, de família, né? E aí a gente vai perdendo essa questão, assim. Então, de fato, acaba gerando mais ansiedade e o risco de depressão, né? Tem que ter esse cuidado, assim. Eu tento falar isso até para os meus colegas, né? Eu acho que é importante a gente também cuidar da nossa saúde. Antes da gente poder cuidar da saúde do outro, nós temos que aprender a cuidar da nossa saúde. E não é só a saúde física, né? Mas a saúde emocional também. Privação de sono, uma carga horária de trabalho elevadíssima, uma responsabilidade gigantesca, né? Então, isso vai pesando a longo prazo, principalmente nesse primeiro ano de residência, né? Então, tu tem que ter uma rede de apoio, seja na cidade, seja externa, tem que ter uma rede de apoio, né? Isso é muito importante na jornada.
Isso é uma das coisas que a gente aborda muito na questão da ansiedade, né? Que é assim, eu poder me planejar, eu poder me preparar, sabendo as etapas pelas quais eu vou passar. Então, assim, eu começo a dominar determinadas situações. Eu busco sempre apoio e essa rede de apoio a gente sempre fala assim, nossa, ela é, eu acho, fundamental, né? Para que a gente possa suportar. E uma das coisas que eu escuto muito, né, escutei agora também na tua fala, é assim, o abrir mão nesse momento de coisas que são importantes, que é família, amigos, o lado financeiro, para poder projetar o meu futuro de uma forma diferente, para poder ter, sabe, mais segurança, para poder me posicionar no mercado de trabalho com qualidade. E eu vejo muito isso em ti, esse teu empenho, porque enquanto médica formada, e eu te conheci um pouco, eu percebi o quanto que tu te empenhava na resolução de pequenos casos, e até grandes, sabe? De ir além daquilo que muitas vezes algumas pessoas poderiam fazer nessa área, né? De poder fazer uma investigação, de não se... tu não aceitava simplesmente, bom, é assim e deu, né? Vou ver o que mais eu posso fazer. E eu acho que esse teu jeito de ser, uma das características que te move para o crescimento, que te move para a conquista, que te move para ser uma autoridade no assunto em que tu vai querer. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, da Ana médica hoje, né? Porque nós estamos falando de uma profissional competente e que continua se especializando. Então, assim, qual a visão que esta Ana tem dela mesma hoje, depois de ter olhar para trás e ver o quanto que tu conquistaste, o quanto que tu superaste e o quanto que tu conseguiste abrir mão em prol de outras coisas, mas sabendo que esse abrir mão vai te trazer resultados futuros. Sempre me movi pelo desafio em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu me vi trabalhando na unidade de saúde por 2 anos, era como se eu estivesse fazendo a mesma coisa e eu não me desafiava mais, eu não estava aprendendo a lei. Então, isso foi uma das coisas que, de fato, me moveram, né? O quanto que eu posso progredir, o quanto que eu posso melhorar, o quanto que eu posso estar no meio onde eu aprimore, né, essa questão de ir além, né? Então, a residência veio para me agregar nesse sentido. O planejamento também, né, de ir além, daqui a pouco fazer uma sub, ter mais uma flexibilidade nos horários e entender que isso aqui é temporário, né? Mas é mais essa questão, assim, de planejamento, né? Essa questão de crescimento, como a gente cresce em questão de poucos meses, de fato, no início, insegurança, a gente acaba se fazendo muito questionamentos e a gente perde um pouco da autonomia, né? Quando nós iniciamos na carreira como médicos, tu tem aquele título de doutor, né? E quando a gente volta para a residência, é como se a gente virasse estudante de novo. Então, a gente tem um superior, que é o nosso professor, e a gente acaba conversando e direcionando as condutas com uma equipe, né, com um staff. Então, isso muda um pouco a autonomia e a gente, no início, fica um pouco mais insegura. Mas com a questão do tempo, você vai vendo que o crescimento vem, né? Algumas condutas que antes tu se questionava, ou questionava o chefe, tu vê que tu já começa a dar os primeiros passos sozinha, assim, e aí tu pensa, que diferença, sabe? Então, acompanhar esse crescimento passo a passo, ao longo dos dias, dos meses, é uma forma de gratificação, sabe? É uma forma de que eu estou me desafiando para melhorar, como eu planejei. E abre muitas portas, não só a questão de conhecimento técnico, mas de conhecimento de mundo mesmo. Nos colocamos à prova em situações mais difíceis, em situações que nem sempre a gente vai ter ganhos, nem sempre nós vamos salvar vidas, né? A gente vai cuidar de vidas e muitas vezes a gente vai perder. E isso é um processo, né? Então a gente começa a trabalhar outro lado emocional, quanto tu evolui nessa capacidade emocional também, né? Principalmente para mim essa questão da empatia, entender o término e acompanhar o término também foi uma forma de crescimento. Na área onde eu estava atuando, eu não tinha tanta vivência como eu tenho na enfermaria hoje, na internação, manejando casos graves, pacientes críticos.
Então, a gente cresce no aspecto emocional, cresce no aspecto intelectual, né? Cresce com uma rede de pessoas novas, de novos vínculos, novas conexões. Então, te abre muitas portas além do conhecimento. Qualquer área, a gente não pode se apegar ao físico, né? Eu acho que, às vezes, deixar para trás algumas coisas e recomeçar é muito importante. É isso que tem que nos mover, né? A sermos melhores, a buscarmos novos desafios, sempre ir adiante. A gente poder escutar um pouco, assim, de quantas possibilidades que a gente tem. E eu acho que é isso que tu traz muito, assim, né? Que o mundo nos possibilita muitas possibilidades, mas para mim poder tê-las, eu tenho que ir em busca. Eu tenho que também sacrificar uma parte minha, né? Abrir mão de algumas coisas que para alguns é muito importante, em prol de outras. E que lindo esse teu sonho, né? De poder, que não é mais um sonho, é uma realidade, porque ele foi sonhado, mas ele foi realizado, né? Está se realizando. Então, já passando um ano de residência, passando por todo um processo de adaptação, de mudança, de crescimento, de insegurança, de medo, né? De ansiedade, de instabilidade, não saber como é que vai ser amanhã, se eu vou dar conta ou não. E como que é olhar para tudo isso hoje e olhar, eu, doutora Ana Cláudia Alcântara, né? Terminando o primeiro ano de residência, vendo que tudo que eu sonhei foi possível, né? De tudo que eu investi, mesmo doendo muitas vezes, mesmo desequilibrando emocionalmente algumas, mas olhar para essa possibilidade. E qual a sensação hoje? É muito gratificante, né? É muito emocionante poder olhar para trás e ver o quanto isso me fortaleceu, né? E me floresceu em vários sentidos. Tenho certeza que a medicina, ela foi um estilo de vida em que me permitiu florir em muitos sentidos, né? Então, eu sou extremamente contente, né, com esse caminho. E hoje eu não consigo imaginar atuando em outra área, eu não consigo imaginar fazendo outras coisas. É gratificante, né? Isso que eu posso expressar, assim. Agora uma pergunta para vocês duas, eu acho. Maribel acompanhou muito todo esse processo da Ana, né? Ao longo, desde o início da residência até agora, que está quase finalizando o primeiro ano, né? E quais tu dirias que tu vê que são as principais mudanças na Ana um ano atrás e na Ana hoje? Eu acho que a principal mudança da Ana é ela se olhar como uma profissional extremamente competente, que ela sempre foi. Hoje eu acho que ela se apoderou disso. A Ana olha a medicina com a possibilidade humana, né? Porque eu vejo assim, ela tem muito do humano, ela não perdeu esse lado humano, mas eu acho que uma das coisas que eu vejo no crescimento da Ana hoje foi assim, a segurança com que a Ana se posiciona. Hoje ela diz assim, é isso que eu quero, é desta forma que eu vou fazer, o mundo eu posso desbravar, tem outras coisas que eu quero fazer, e o sonho sonhado não é mais sonho, é realidade, né? Mas é uma realidade que foi fácil, não. Foi planejada, foi olhada, foi estudada. Então, mais uma empreendedora de sucesso. E a gente traz muito isso, Ana, do empreendedorismo. Eu não preciso ser, sei lá, dona de uma big empresa, né? Mas o empreendedorismo está ali nas mulheres, nós como mulheres, que nas nossas profissões, nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente empreende muito. Então, eu acho que a principal mudança na Ana é isso, assim, ela se empoderou. Eu sou segura, é isso que eu quero, a medicina faz parte da minha vida, o mundo é meu e que venha que eu vou desbravar muito mais coisas. Então, essa coisa de posicionamento mudou para caramba, né, Ana? Com certeza. E foi muito bom, né, Mari, a gente poder trabalhar junto por um tempo e planejar também, né? E aí entra a questão de rede de apoio mesmo.
Às vezes a gente precisa sair da ilha para ver a ilha, né? E Sim. sozinhos não conseguimos. Então, alguém às vezes pegar na mãozinha e mostrar, e hoje você olhar para trás e ver o que você construiu com esse auxílio, faz toda a diferença. Muito. Diria, Ana, que foram pontos mais importantes que fizeram realmente dar esse passo. Ok, eu vou planejar isso, eu vou ir fazer essa residência, é isso que eu quero para minha vida. Como é que foi esse teu processo de decisão mesmo? Mas a questão de mudança mesmo, acho que veio com essa questão de crescimento, né? De ver, desbravar novas possibilidades, de buscar o novo, né? Uma nova cidade, um novo recomeço. Acho que isso veio muito forte na minha vida. Construir um novo recomeço, um novo desafio. Melhorar e me aperfeiçoar como médica, né? E planejar novas possibilidades no meu futuro, assim. Então, essa foi uma das principais decisões, assim, que me impulsionaram essa mudança. Como é que tu foi lidando com os desafios que se apresentaram depois dessa tomada de decisão, ao longo dessa jornada aqui de quase um ano agora? Analisar, né, as circunstâncias, todo dia na medicina e no hospital é um desafio. A gente não sabe o paciente que vai internar, a gente perde o controle sobre o quão grave ele vai ficar, de uma hora para outra ele estava estável e pode instabilizar. Então, é difícil, todos os dias é um desafio, assim. Mas eu acho que para contemplar tudo isso, a gente tem que ter uma rede de apoio e tem essa questão do equilíbrio na nossa vida, né? Saber que você tem horários além de ser médica, né? E eu trago muito a questão do esporte para minha vida para tentar dar esse equilibrado, né? Então eu tento buscar coisas que são satisfatórias para mim, para não só ser a Ana médica, mas a Ana, com todas as áreas que lhe cabem, sabe? Então eu acho que uma forma de lidar com esses desafios é buscar o equilíbrio de fato, para te ter uma estrutura psicológica, ter uma estrutura para aguentar esses desafios diários. E a questão do estudo, né? Isso é uma coisa que a gente tende a buscar mais para se aperfeiçoar, né? Eu costumo dizer que a gente nunca para de estudar, né? A gente está sempre buscando coisas novas. Mas ia falar justamente nisso, porque assim, ó, ela não é só a médica, ela é a mulher, né? E como é bom tu ter conseguido manter o teu esporte, a, a última atividade da Ana foram bater os 23 quilômetros, é isso? 21. 21 quilômetros, ela fez Maratona. uma meia maratona. E do quanto que isso, eu me lembro de uma fala tua, quando falava da corrida, dizia assim, eu me sinto livre quando eu estou fazendo isso, eu sinto o vento batendo no meu rosto, sabe, e ali eu lido com todos os meus demônios. E como a gente fala muito da mulher empreendedora poder também equilibrar um pouquinho do lazer e do trabalho, né? Como é bom trazer esse equilíbrio para que a gente não endureça, porque a gente acaba endurecendo muito, senão, né? Só lidando com coisas que, na verdade, o que faz o médico? A gente vê muito na figura do médico, ainda temos isso na figura do médico, aquele que cura e aquele que sabe tudo, aquele que vai salvar vidas. E, na verdade, muitas vezes salvar é também olhar para essa morte, né, de uma forma, bom, é normal, né, vai acontecer. Mas o quanto que é importante trazer isso desse equilíbrio, assim, vida pessoal, vida profissional, sabe? O meu emocional, o meu psicológico, as minhas emoções, como é que eu lido com tudo isso, como é bom te ouvir falando em equilíbrio, de não abrir mão de todas as coisas, mesmo que no início a adaptação seja difícil, mas de poder trazer um pouquinho do lazer, né, que no teu caso também é o esporte, né, para poder sobreviver esse mundão, né? E mais a esse desafio, porque é um desafio bem grande, assim. Isso traz um pouco do sentido da vida, assim, para mim, né? A questão da saúde, do esporte, e poder participar de um evento, de uma corrida, e ver tantas pessoas com tantas faixas etárias possíveis correndo, e aí você se depara num hospital com pessoas, às vezes, da mesma idade, em processo terminal, em
né, em doenças, acamados, e você vê que você também faz a tua escolha, né? A questão do estilo de vida também faz uma grande diferença. A maneira como você quer envelhecer. Então, a questão do esporte também me traz um pouco da vida, já que a gente se depara tanto com a morte, tanto com a terminalidade, tanto com as comorbidades. Conseguir reverter tudo isso e ver um momento de saúde, assim, vivenciar isso, é muito gratificante, né? Porque é isso que eu tento trazer para a minha vida e repassar para outras pessoas também. Então é isso, de poder trazer nesse chá com maracujá um pouquinho das possibilidades de uma mulher empreendedora na área médica, né? Que é, né, uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa que investe muito na profissão, mas que também investe muito na vida dela, nos lazeres e na vida pessoal. E como é possível fazer isso mesmo com todas as dificuldades, né? Porque a gente, muitas vezes, acaba se acomodando, né, numa rotina, porque tá bom. E o quanto que esse desacomodar me traz sucesso, me traz empreendedorismo, me traz satisfação. Porque é bem como tu nos trouxe, assim, não é uma questão de ter uma grande empresa, não é isso, mas a satisfação pessoal, a satisfação profissional mesmo, o quanto eu estou melhorando, o quanto eu estou me aprimorando, né? O quanto que eu estou recolhendo desses frutos é mais do que uma estrutura, é mais do que a questão financeira, né? Então, empreender é desenvolver as novas ideias e desenvolver um novo projeto de vida, em vários sentidos, várias áreas, né? Então, muito bonito esse teu projeto, eu estou encantada, né? Está sendo extremamente profissional, mas está trazendo uma pitadinha da Mari, né? Com todas essas histórias que tu também, às vezes, ajudou a construir, né? E também é fruto, né, desse processo, assim. Então, é muito bacana acompanhar esse projeto. Estou muito lisonjeada, de verdade, por estar fazendo parte desse momento junto com vocês. Nós é que nos orgulhamos, Ana, porque é muito difícil a gente conseguir conversar, né, com alguém que tem tão pouco tempo também e que está tão longe da gente, né? E que se disponibilize. Né? Então, assim, que mais mulheres possam, né, se inspirar, né, que tu seja fonte de inspiração, que eu acho que isso é bem importante, né? Então, se eu posso te dizer, eu estou muito grata, né, fico muito feliz. Temos algumas histórias bem semelhantes de vida, né, de luta, de acreditar que dá, que é possível. Eu acho que chá com maracujá é isso, né, da gente poder incluir todos nesse chazinho, né? E a gente fazer realmente uma rede de apoio para as mulheres. Isso, esse é o nosso objetivo, assim, o grande objetivo. Com certeza. Nosso grande objetivo aqui é realmente mostrar quais são as possibilidades, né? Existem tantas pessoas, tantas mulheres por aí que estão se empenhando, que estão se esforçando em todas as áreas da vida, e é tão bom, tão gostoso mostrar para elas como é possível, sim, a gente superar os nossos desafios, ir além na nossa profissão, na nossa vida pessoal, mantendo nossa rede de apoio mesmo longe, como é o caso da Ana. Então, todas essas pequenos tijolinhos que nos ajudam a nos erguer e ser mais fortes, e além do que superar, e além do que a gente espera que a gente é capaz, né? E eu tenho certeza que teu caminho vai ser muito lindo, né? Vai ser próspero, vai ser de sucesso. Gratidão por compartilhar e estar aqui no Chá com Maracujá. Até a Muito próxima. obrigada, Ana, por estar nos acompanhando hoje. E muito obrigada a todas vocês que estão assistindo também. Esse foi o nosso mais um episódio do nosso Chá com Maracujá. E eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Comenta aqui no vídeo se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que a gente vai responder, vai dar atenção para vocês em todos os momentos que for possível. Muito obrigada e até a semana que vem.